Bem, amigos da Rede Globo, estamos ao vivo. Ao vivo. Flávia. Ô tia, benção. Tia Flávia, Made in Heaven Júnior, Gisele, meu amor, beijo. Meu irmão Gutenbergs, sejam todos bem-vindos à live do antes. About Júnior, beijo tia Flávia, beijo no Diogo, eu sei que ele gosta. Vamos lá, já Vitor entra e a gente já vai ganhando tempo. Tempo precioso. Também tempo dinheiro. Aí, Vitor aí, ó. Só falta ele mandar o request. Vitor mandou o request para entrar na live. Vamos ver se o Vitor vai honrar a Baianês. Vai entrar rápido. Ó, honrou a Baianês. Entrou rápido. Fala, meu irmão. Paz, tudo bom? Paz, irmão, tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus. E os mantos, tudo tranquilo em cima dos mantos? Tudo bem, acabei de fazer o cabelo, daí eu já fiquei pronto aqui, né? Pô, eu não lembro quem falou comigo hoje. Ah, Eu não sei quem foi agora. Depois eu posso lembrar e te falo, fazer um negócio. Hoje é a live dos careca, irmão. Aqui é só cabeludo. Aqui é só cabeleira, né? cabeleira. Deixa eu preparar aqui. Como é que tá a semana? Tranquilo? Começando, né? Tudo na paz. Na verdade, com esse esquema de quarentena aqui, a gente meio que perde a noção do que é final de semana e semana, né? Eu comecei minha pergunta e no meio da pergunta eu lembrei que hoje era o primeiro dia. Pois é. Mas tá na bênção. As crianças também. É, Todo mundo com tudo. saúde. Que bom. E o Arthur tá aí? Arthur, quando cheguei, tava dormindo agora. Antes de começar, que tava dormindo. Vida Não sei se boa. ele despertou. Mas mandei acordar, pô, dar uma moral, né? Vamos lá. Passou um monte de gente aqui, eu nem vi. Vai tendo papo. Catarina, Delicinha, um abraço, Lídia, Luciana, Michele, minha irmã, Leandro e Josi, minha prima. Baixando aqui Beijo, galera. para dar um Deixa eu pouquinho só dar uma mais diminuída aqui. Não? de luz. Semana passada eu fiquei falando, quando eu vi, cara, já quase 10 minutos eu só brincando com o Fábio aqui, que tinha muito tempo que a gente não se via. A gente comenta, mas geralmente quando a gente fala pouco, né? Entendi. Aí o pessoal da produção falou comigo para dar uma diminuída também. Sabe como é que é, no esquema da produção? Sempre tem alguém da produção. Tem que Dá aquela diminuída. aperfeiçoando, né? Bom, Vitor, muito obrigado, cara, por você ter aceitado aí meu convite. Obrigado, né? pelo convite. Tá aqui, cara, pô, é um privilégio bater um papo contigo. E esse é um dos motivos de poder trazer aqui, é poder fazer as pessoas desfrutarem disso que eu tenho, essa oportunidade que é desfrutar da sua amizade, da sua companhia, não tão próximo nesse tempo, mas é um privilégio e é isso que um dos objetivos, o maior objetivo aqui de fazer essas lives é realmente poder compartilhar as experiências e conhecimentos tão importantes de pessoas assim como você aqui. Muito obrigado mesmo. Meu Deus, eu vi essa introdução, achei que não era eu na live. Vai sair da live? Ai, meu Deus. Não, a oportunidade é nossa. É um privilégio desfrutar de amizade sincera, e não só de pessoas que são sinceras, mas pessoas que têm um chamado de Deus e respondem a esse chamado, né? Não adianta a pessoa só ser chamado e aí a gente ficar no canto esperando as coisas acontecerem. Mas é uma bênção, a gente ama bastante sua família, você, Gisele, a Alicia, Destemida, e o Arthur. É uma bênção para a gente compartilhar dessa amizade. Obrigado pelo convite, eu me sinto muito honrado, né? E tá representando a família, a galera tá lá fora brincando. Talvez um dia a gente faça com todo mundo. Ué, vou botar aqui no meu calendário aqui. Dantas Family. Eu sei que a Lili e a Laurinha vão ter bastante coisa para compartilhar de cima. Pô, mas a Lili eu vi ontem, cara. Vamos mudar, já que você tocou ali, vamos mudando aqui meus princípios de pauta contigo. Pronto.
Pronto, Mas mano. eu vi ontem, cara, ela lá no piano, né, cara? Aham. Dedicada e tal. Eu falei assim, pronto, tá com. Lili tem três? Vai fazer Três três? anos. 3 anos vai fazer 3 anos 4. já, né? Vai fazer quatro. Sim, daqui a pouco vai estar te engolindo. Aí já viu, né? Pois é, pois é. A gente tem que preparar o caminho para que elas voem mais alto, né? É. Tu, pra quem não conhece assim, o Vitor tem uma, quase uma macrocélula em casa, né? O Vitor tem três filhos. Tem a irmã Edilene, tem a Bia, a Laura e a Lili, Exato. né? E aí são as mulheres do dia a dia da vida do Vitor. Com E assim, certeza. como que é manter e planejar cada dia tudo isso? Toda essa estrutura de conhecimento das coisas do dia a dia, é escola, é Deus, é o convívio bíblico que você tem procura passar cada dia, o conhecimento do secular e as coisas que aparecem, os improvisos da família, né, do dia a dia. Para mim, assim, a vida é toda sobrenatural, né? Você não tem como Sim, diferenciar o trabalho de escritório, ou as viagens de trabalho, ou o que você faz profissionalmente com o seu caminhar com o Senhor. Eu, graças a Deus, eu fui tremendamente abençoado com a esposa que ele preparou para mim, né? Quando a gente se conheceu na faculdade, uma das coisas que a gente sempre falava era sobre a constituição de uma família. Eu não era cristão na época, ela já conhecia o Senhor e ela me trouxe para o Senhor. Então, ela falava muito sobre constituição familiar, que seria uma prioridade no relacionamento que ela tivesse, né? Se certo. ela fosse casar, o propósito seria realmente construir família. E hoje, por mais que eu esteja presente nas redes sociais, principalmente na parte profissional, no LinkedIn, e Uhum. a misericórdia do Senhor é que a gente se torna conhecido, mas o que pouca gente sabe é que ela tomou a decisão na época que nós vivíamos nos Estados Unidos de trabalhar para eu poder estudar, né? Então tudo que Certo. se vê em relação à carreira profissional, as coisas que eu posso na rede social, seja em família ou trabalho, o que seja, é resultado do investimento da minha esposa, né? Cumprimento da palavra de Provérbios 31 que diz assim, mulher virtuosa quem achará, é mais preciosa do que as joias. E aí o versículo seguinte fala que o seu marido confia nela de todo o seu coração e a este homem não faltará bem algum, né? Na palavra em inglês ainda falta, não faltará nada para ele, né? E eu tenho Uhum. vivido isso, graças a Deus, pelo sacrifício que ela fez no momento que a gente precisava. Né? Então, o dia a dia da gente não é tranquilo, como toda família. Você tem as lutas, você tem o barulho, às vezes a criança não quer fazer uma coisa e você deseja que Certo. ela queira. Eu trabalho de casa, então, às vezes, a pequena está aqui na porta batendo, ela quer brincar, e eu estou tendo reunião com as pessoas, mas você vai pedindo graça a Deus e o Senhor vai ajudando. Mas é uma bênção, é algo que a gente escolheu, né? Tanto ela É, escolheu a dedicação à família, como eu escolhi uma carreira que me permitisse estar em casa para viver aquilo que a gente acredita que é bênção para nossa família, né? e as diferenças das três para você? Meu Deus. Cada uma tem um temperamento. Já começa nos nascimentos, né? A mais velha É, nasceu né? nos Estados Unidos, então Isso. ela Isso é bem legal, ela é cara. extremamente competitiva, né? Aham. Então, se você quiser apostar com ela, quem vai lavar o prato mais rápido, ela vai competir e provavelmente vai ganhar. Vai ganhar. Então, ela é bem competitiva. A Laurinha nasceu no Brasil e Laurinha é bem, como que fala, Carrie, é bem amorosa. Ela é Uhum. aquela criança que de meia em meia hora ela vai vir, vai te dar um abraço e vai dizer, pai, eu te amo. Não. Pai, só quero ficar aqui do seu lado. Queria dizer que eu sou feliz de ser sua filha. Né? Às vezes eu Que legal. reclamo com ela, daqui 15 minutos ela está aqui de novo, dizendo que me ama, me abraçando, me dando beijo. E a Lily nasceu aqui no Canadá, 3 anos atrás. E ela um amigo meu, ela falou assim, me fugiu o termo em português, mas ela, tipo, uma força a ser controlada, digamos assim. Ela tem um ímpeto muito grande e ela é bem espontânea. Então, às vezes, a gente está tentando disciplinar ela, colocar ela no lugar dela e ela fala alguma coisa engraçada e você meio que
você perde o ritmo da disciplina, entende? Você ri e vai com o flow, vai com o fluxo, segue o fluxo. Uhum. Mas é uma bênção, sabe? Para mim é, é um privilégio ter elas na minha vida. Para mim, de todas as conquistas que a gente já viveu e de todos os lugares, talvez, que a gente já passeou e das maravilhas que a gente viveu em Deus, criar as minhas filhas, para mim, é o maior privilégio, né? Junto com a minha esposa. A gente tocou aí, falou sobre. Eu quero que você falasse um pouquinho sobre a amizade, mas eu tenho que citar uns nomes que passaram por aqui. Beleza. Que aí, aqui, ó, tem uns amigos nossos aqui, ó. Tiago da Thaís, Eita, Tiaguinho. homem de Tem a fé. Chay lá, Chay de Teresópolis. A Larissa de Paolo, Tá está aí. gravidíssima. Nossa, eu quero só ver o Paulo de pai, vai ser a melhor, uma das Eita, vai coisas ser mais. uma bênção. Imagine. É, tem uns amigos. Ah, se eu não me engano, é seu irmão, Maximiliano. É seu Ele, irmão, não é? ele. Tá aí, É um o beijo meu pra irmão. Bahia. Depois de mim, ele é o mais preferido da minha mãe, mas eu sou o Ah, sou o preferido dela. tem um monte de gente aqui. Maximiliano aí botou. Botou que ela é uma florzinha de Deus. Diogo e Camila. Diogo mandou. A Flávia entrou e falou assim: um beijo pra você, assim, marca o Diogo, que eu sei que ele gosta mais. Aí já tá aí já o Diogo. E tô com a coca aqui gelada para ele. Já que o Max está na live, né? Max está aí. Conta pra gente assim que você puder resumir. É difícil, que é uma quarentena, hein? É uma quarentena para se Eita. contar todo. Da Bahia para o Canadá, vamos lá. Vamos da Bahia para o Canadá. É, Eu sou o caçula de três, né? Dona Sol, gente boa, Dona assim, boníssima. figuraça, né? É a tia de Gente todo boa, gente mundo. boa. Ali é uma bênção. Mas eu sou o caçula de três, os meus irmãos, a gente crescemos juntos, começamos a estudar música na Bahia, né? O pessoal fala, acho que o Caetano Veloso que falou que na Bahia você não nasce, você estreia. Então todo mundo é músico na Bahia, a gente tocava desde cedo, eu sempre toquei teclado, né? Piano, meus irmãos só com percussão. Então a gente sempre foi muito envolvido com a música acho que desde os meus 9 anos até mais ou menos 14 ou 15, a gente estudava música e tocamos carnaval, trio elétrico, viajamos bastante. Tivemos uma E, infância bem saudável. No meio da nossa infância, tivemos histórias de problemas familiares e tal, sim. e isso foi uma dificuldade que, querendo ou não, me levou a conhecer o Senhor, né? Já com 18, 19 anos. E a gente vê se cumprir a palavra que no final das contas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Mas os meus pais, eles para mim me deram o que era de mais importante, eles ensinaram o respeito ao próximo, respeito aos mais velhos, a educação. Meu pai, ele era funcionário público e fazia das tripas coração para a gente poder ter a melhor educação, né, possível que ele pôde dar. Então a gente teve uma infância muito sadia, de passear, de viajar, de ser criança até um certo momento. Eu estava na mudança de adolescência para virar homem, no momento que aconteceram os problemas familiares, tive uma dificuldade muito grande. Então, eu amadureci rápido nessa fase, tendo que começar a trabalhar cedo e tal. Mas tudo cooperou, né? Tudo cooperou para o nosso bem. E aí, Bahia, show de bola. Aí você já comentou aí que, tipo, quem que pegou nisso aí, Vitor tem uma filha que nasceu nos Estados Unidos. Sua primeira saída do país foi os Estados Foi Unidos? nos Estados Unidos. A gente foi para uma cidade chamada Salt Lake City, no Famoso. estado de Utah. Na época, eu e minha esposa, a gente estava noivo, e aí daí a Sim. gente casou logo, acho que alguns meses depois, perto de um ano. Em Uhum. 2003, isso, nós casamos. No final desse ano, a gente vai fazer 17 anos de casado, se não me falha a matemática. Tá tranquilo, tá liberado. Eu casei em 2005, então eu vou fazer 15 esse ano agora. Tá aí, ó. Vai ter que ter a festa de 15 anos. Quem sabe não vem um outro irmão aí pro Arthur, né? Ô, Tá vendo? Glória! Ó, meu Deus.
Três é um número bom, Pai, Filho e Espírito Santo. Pô, Vitor, esses teus números são sinistros. Ó, esses seus números e essas suas seasons que você passa, velho, Eita! tem que estar ligado, né? Tem que estar ligado. Nos números e nas seasons. Exato. Vamos lá. Estados Unidos. Estados Unidos, vivemos lá 6 anos e 7 meses. Nessa época, nós fomos para os Estados Unidos como estudantes trabalhadores internacionais. E tínhamos um Certo. visto para esse tipo de trabalho. O visto era o J1, então permitia a gente trabalhar e estudar até um certo tempo. Eu e minha esposa ficamos nos Estados Unidos ilegais. A gente passou o tempo do visto, né? Certo. Eu conto a história porque eu não tenho receio de expor aquilo que o Senhor fez, a maneira que Ele trabalhou na nossa vida, mas chegou um determinado tempo da nossa vida, a gente servindo na igreja, na verdade, todo esse tempo servindo na igreja, que o Senhor falou assim, ó, se vocês querem servir de uma forma profunda, precisa resolver essa situação. E daí o Senhor Certo. falou pra gente assim, ó, prepara as coisas de vocês e parte pro Brasil, né? E lá no Brasil eu vou falar com vocês e eu vou fazer um caminho para vocês voltarem, né? E nós, na época, a gente fechou a casa que a gente morava. Eu já trabalhava com o que eu trabalho hoje lá nos Estados Unidos, direcionava uma equipe de 13 programadores na época, com Uhum. 25 anos, garoto, ainda Caramba. cheirando a leite. E aí a gente fechou a casa, e na época a gente ficou naquele debate, né? O que é que a gente leva, o que é que a gente não leva, o que é que a gente faz, o que é que a gente não faz, né? Certo. E a gente ficava assim, não, o Senhor mandou a gente fechar a casa, arrumar as malas e ir, que Ele ia trazer a gente de volta. Então a gente fechou a casa como se a gente fosse fazer uma visita ao Brasil e voltar em 2 meses, talvez, um mês. E a gente nunca mais voltou. Nossa. Chegamos no Brasil, a igreja que a gente servia, eles prepararam todo o material para pedido de visto e tal, para a gente voltar. E na época houve uma Certo. transição na petição dos vistos R1, visto religioso. E Aham. aconteceu que como que chama, o Departamento of Homeland Security, DHS, eles cancelaram o processo da maneira que a gente fazia. E a gente foi pego no meio do caminho da transição, né? Nem Entendi. funcionava, a gente não tinha o suficiente para o novo processo, e tudo que a gente preparou de documento, da parte financeira, a que a igreja Perfeito. ofereceu o trabalho, tudo, não funcionava mais para o processo Caramba. novo. E aí a gente ficou nesse limbo. O que é que Deus está falando conosco, né? A gente tenta, não tenta, vai, não vai. E aí, no final das contas, a gente ficou no Brasil. E esse tempo do Brasil foi um tempo difícil, porque eu trabalhava já, tinha uma empresa registrada, eu trabalhava para empresas nos Estados Unidos, estando no Brasil, e foi a época da crise de 2008, né? Então, Certo. todas as portas que a gente tinha, todas as fontes que a gente tinha secaram, né? Digamos assim. E eu Uhum. fiquei, nesse tempo, procurando em Deus o que é que eu ia fazer da vida, de trabalho, procurando trabalho no Brasil. Você vê, recém-chegado no Brasil, eu passei, acho que um Para ano tudo, para tudo, para para... tudo. Mamãe entrou na live, Vitor. Aí, Vitor, Eita, mamãe, mentira! vai lá. Vai lá. Um beijo, dona Sol, um beijo. Tá vendo só? Segue. E aí, nesse tempo do Brasil, eu passei um ano e meio procurando emprego, fazia entrevista. Tipo, não é brincadeira, eu devo ter feito umas 15 entrevistas, nas Nossa. quais as pessoas falavam assim, ó, tá tudo certo, a gente gostou do seu perfil, você fala inglês, você tem bastante experiência de trabalho e tal, e a gente vai te ligar segunda para trazer os documentos. E 15 vezes. eu tô esperando essa segunda-feira até hoje, né? Até hoje eu tô Que esperando, isso? né? E nunca aconteceu. E a gente foi vivendo essa história com Deus, né? Eu imagino que as pessoas que estavam ao nosso redor se perguntavam se realmente a gente ouviu a voz de Deus para tomar essa decisão brusca. Talvez a gente mesmo se perguntava, né? Poxa, se eu ouvir a Certo. Deus, por que que essas coisas estão acontecendo, né? E aí no decorrer da história o Senhor ia falando, ele falou conosco como ele falou com o povo no Egito, né? Te levei por esse Egito, essa terra difícil, essa terra seca, para mostrar a você aquilo que havia dentro do seu coração, né? O propósito do deserto não é matar ninguém,
de fome nem de sede. O propósito do deserto em Deus é revelar para a própria pessoa aquilo que ela tem dentro do coração, né? Oh. Você tá servindo a Deus por quê? Por que que você tomou essa decisão? Por que que você está fazendo esse voto com Deus? Por que dessa oferta? Né? Por que você agora está se consagrando, né? E aí Deus vai revelando o que é que está dentro do seu coração, né? E aí a gente foi vivendo isso. Eu lembro que eu tinha muitos títulos de trabalho, de carreira e muita coisa, e tudo isso foi saindo, né? Perdi a empresa, já não era mais empresário, não era mais um profissional renomado, assim dizendo, porque não tinha trabalho, não tinha mais dinheiro como a gente tinha antes, e aí as coisas foram se perdendo. E aquilo doía muito porque muitas vezes a nossa realidade, a nossa identidade é construída em cima daquilo que as pessoas dizem ao nosso respeito, né? Às vezes vale mais o elogio, o reconhecimento, muitas vezes do que aquilo que a própria palavra fala a seu respeito, né? E aí eu lembro que um dia eu chorava, né? E eu falei assim, Senhor, eu não aguento mais o que a gente está passando, eu não consigo mais suportar esse tipo de deserto, esse tipo de prova, esse tipo de amassado do barro, né? Como o senhor fala ali no livro de Jeremias, né? O aperto, eu não aguento mais, né? Perdi tudo, perdi os títulos e tal, e o senhor falou assim, o senhor falou para mim assim, existe um título que ninguém pode tirar de você e você nunca vai perder, que é o de filho, né? O dia que eu vi do próprio Deus essa verdade, a minha vida ela foi transformada, porque com dinheiro, sem dinheiro, com título, com reconhecimento do mundo ou não, pouco importa. Ele chamou a gente de filho. O filho ele não mendiga, né? O filho ele não passa fome. A palavra fala, Davi ele fala: eu fui jovem, hoje eu sou velho e eu nunca vi o justo mendigar o pão, né? Então, quando caiu a É. ficha dessa forma, a gente falou assim, ó, vamos se apoiar em Deus, vamos buscar de Deus e Ele vai dar uma direção para a gente viver aquilo que Ele mesmo prometeu, né? É mais vontade de Deus que a promessa se cumpra do que a nossa, né? E tem uma, uma afirmação que eu faço constantemente, que a melhor palavra profética é aquela que a gente vive, né? A gente tem o costume crentez que a gente recebe uma palavra profética que vai ser tremendo, que vai ser tudo, aí você chora no culto e tal, é aquela meleira no rosto e tal, e vai para casa e esquece, né? E às vezes até compartilha a palavra profética, ó, fulano de Sim. tal, profeta tal, pastor tal, profetizou isso, que ia acontecer isso e tal, e se empolga, e aí passa o primeiro mês, passa o segundo, as coisas não acontecem, e aí a gente esquece da palavra. Mas a palavra mais bonita e mais importante, a palavra profética mais importante é aquela que se cumpre na nossa vida, né? É. O Senhor Jesus ele falou assim, e nisso eu glorifico, e é nisso que é isso que glorifica o meu Pai, que você vai e dê muito fruto. E o fruto da palavra profética é o próprio cumprimento dela, né? Vamos lá, Oi? vou passar para Oi? você. Ah, tá bom. Ah, não, né? Tô aqui só me alimentando, né, meu? Eita, Pô, cara, assim, tua mãe mandou um beijão aí, falou um monte de parada aí, ó. Depois depois a live vai ficar ela vai salva. dizer aí que eu sou o filho preferido, dos três eu sou o preferido. Deixa a briga começar. É tipo assim, ó, briga aí e sai fora, né? Pois é, larga lá e deixa ver o que é que acontece. Manda, vou pedir a você que você é mais claro, ver se o pastor Ben entrou na live aí, cara, pra assistir, cara. Hi, Pastor Ben, we love you, we love you. So É, glad to be serving under your leadership. We are so blessed to have you as a lead pastor. yes. Aí, cara, aí você passou por isso tudo assim, foi literal, né? As coisas tudo meio que literal aconteceu, foram acontecendo na tua vida a partir Exato. desse, virar de chave é o essencial, tu acha que tipo, tipo, o que a gente fala, o sobrenatural ser natural na nossa vida? Exato. O vira-chave para mim é entendimento, né? Eu não sei se o Igor tá aí Sim. do Metanoia, queria que ele soubesse Eu que não vi ele se a gente passou. acompanha de longe. Vou mandar o salve.
para a moçada É. metanoia, mas a Bíblia Semana que fala. vem é ele, semana que vem. Semana que vem? Pronto, então. Semana que vem. Abração. Mas o metanoia é transformação de mente. A palavra fala Certo. que ninguém pode experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sem mudança de mente, né? A palavra diz o quê? Não vos conformeis com esse mundo, mas o transformais pela transformação do vosso entendimento. Para quê? Para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, esse virar de chave é entendimento, e precisa ser entendimento na vida da pessoa. Você pode ir para a igreja 100 anos, né? Enquanto Uhum. não houver uma transformação de mente, um entendimento da pessoa, nada vai acontecer na vida dessa pessoa, né? O trabalhar da palavra de Deus, ele requer a semente, que é a própria palavra, que é perfeita, né? Mas requer um solo para que essa semente ela cresça e germine e que gere fruto, né? E o solo, como a gente vê nas parábolas da Bíblia, é o coração do homem, né? Se esse coração não está transformado para receber a semente e dizer, poxa, eu me arrependo da maneira que eu vivi certa situação, eu quero ser transformado, né? Isso gera fruto, né? Então, esse para mim é o maior virar de chave, a transformação que ocorre dentro da mente do ser humano em relação àquilo que o Senhor já falou em relação até esse próprio ser humano, até a própria pessoa, né? Não adianta a pessoa virar para você e falar, ô irmão, você é abençoado, você vai prosperar, você vai ter vitória, enquanto a gente vive uma vida de derrota, né? E Certo. tudo na vida da gente é uma semeadura, né? Se a gente não gosta do que está vivendo hoje, é porque o que foi semeado não foi bom, né? Não foi bom. A própria palavra fala, não do not fool, God's not fool, o Senhor, estou me perdendo um pouco na tradução aqui, tá? Então eu vou usar o baianês, né? Posso usar o Ok, baianês, a vai tradução lá. baiana? Vá. Vá! A Bíblia diz assim, é tipo, a gente não pode enganar a Deus. Aquilo que o homem semeia, isso mesmo ele colherá, Olha. né? Então não tem como a pessoa viver virar uma chave de entendimento e continuar vivendo a mesma realidade, né? Certo. Nesse lance todo, o propósito se cumpriu, a chave virou, o sobrenatural virou natural e você veio parar na América novamente. Exatamente. A gente estava numa virada de ano, tinha terminado o culto na igreja, a gente tinha ido numa festa, e naquela noite eu falei para minha esposa assim, eu falei, eu vou fazer um curso de francês para a gente se mudar para o Canadá, né? Super comum, né? Super comum, curso de francês. Pois é, pois é. E a minha esposa, ela é assim, ela é na linha com o Senhor, sabe? O Senhor falou que ia levar a gente para os Estados Unidos, então o lugar era os Estados Unidos, né? E ela Certo. não largava a mão disso de jeito nenhum. E eu vou abrir até um parênteses, ela é uma mulher de fé, né? Não só fé naquilo que ela vê, mas fé também naquilo que o Senhor me mostra, e ela acredita porque eu digo que foi o Senhor que me mostrou, né? E eu sou grandemente abençoado pela vida dela. Então tá, ouvimos. A Gisele comentou aqui, meu Deus, é dia do manto. Essa é mesmo. E aí eu falei para ela, ó, a gente vai, eu vou fazer esse curso aí, não sei como, não tô ganhando dinheiro, não tenho nada, não tenho dinheiro para fazer isso, mas eu vou procurar, né? Isso foi Isso. 31 de dezembro de 2009, né? Daí eu tinha começado a trabalhar na Xerox em outubro de 2009 também, né? Que foi um outro milagre, mas a gente deixa para outro dia. Com E certeza. nesse trabalho, quando eu comecei a trabalhar lá, acho que um mês depois, novembro mais ou menos, um amigo falou para mim assim: Olha, eu tenho um outro amigo que fez um curso de francês e está morando em Quebec, mudou para o Canadá, né? E aí eu tinha um outro amigo, que eu não sei se está nessa live, Ricardo, que ele só fez olhar para mim. Esse amigo também que tinha desejo de se mudar Ah, se para o mudar. Canadá, né? Daí um olhou para o outro, ninguém falou nada para ninguém, ficou quieto, né? Aí passou dezembro e tal, janeiro eu fui lá nessa escola, me inscrevi, fui juntando dinheiro daqui e dali, nem sei como que a gente pagou, mas eu consegui fazer a matrícula e pagar o curso de francês por 2 meses e meio, mais ou menos, 3 meses. E aí eu fiz Uhum. o curso de francês, as coisas ficaram bem difíceis, né? E eu falei, ó, Senhor, 3 meses de francês já é suficiente para viver um milagre.
para viver o sobrenatural. E aí tá. Aí passou, eu deixei o francês de lado. Ah, e a história lá do Ricardo. No dia que eu cheguei para fazer a matrícula, na verdade, o primeiro dia de aula, quem está na minha turma, Ricardo Ele. está lá também, né? Por sinal, o Ricardo hoje vive lá na vila de Quebec, na cidade de Quebec também. Ele Show. também migrou, graças a Deus. Mas fiz os 3 meses de francês. E um belo dia eu estava trabalhando na Xerox, a fábrica é, ficava longe de Salvador, né? E eu estava trabalhando e quando no horário de almoço você não tinha muito o que fazer, você tinha que ficar lá na planta da fábrica, procurar o que Certo. fazer e ficar lá quieto. E aí eu recebi uma ligação e na ligação eu não entendia nada, nada do que estava sendo falado, né? A mulher falava e eu não entendia nada. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí ela parou e começou a falar em espanhol. E a gente já tinha experiência com espanhol da época que nós vivemos Aham. nos Estados Unidos. A gente servia numa igreja bilíngue, inglês e espanhol. Certo. Ela começou a falar espanhol. Ela falou, ó, Vitor, surgiu essa oportunidade de trabalho e tal. A gente gostou do seu perfil. E eu tenho essa vaga para você, só que você tem que fazer as entrevistas em francês. Anderson, na mesma hora, o francês veio. E eu Veio, comecei, né? comecei a falar em francês, aquele momento ali. Depois eu fiz a entrevista, a seguinte, em francês Aham. também, né? E aí Certo. passamos para os outros estágios. Como os outros estágios eram mais técnicos, já fiz a entrevista Aham. em inglês, né? Certo. E aí veio a oferta de trabalho, eles tomaram conta do processo de documentação e tal. Foi aquele milagre, né? E a gente se preparou para viajar, ainda em dificuldade, você deve saber o que é isso, né? Certo. Junta daqui, junta dali, a minha prima nos Estados Unidos comprou umas roupas para as crianças de inverno, porque a gente não tinha muito como fazer. Uma outra amiga nossa, que é como irmã lá nos Estados Unidos, também mandou luva, gorro e tal. E a gente foi juntando dinheiro. E nessa luta ainda ficava aquela voz na cabeça da pessoa assim, meu, você não está tendo dinheiro para pagar suas contas direito, você vai fazer o quê em outro país com 2 filhas? Uma de 4 e uma de 1 ano e pouco, o que é que você vai fazer lá? Eu Nossa. lembro que faltava acho que um mês e pouco para mudar e a imigração canadense me pediu antecedentes criminais pelo FBI e eu tinha Uhum. que fazer uma documentação na Polícia Federal. E aí nesse dia eu tinha o dinheiro só do transporte para ir e voltar. E eu peguei o ônibus errado, velho. Nossa. Meu Deus, é muita prova, né? Você tipo assim, tava assim, caraca, só tem que dar passagem. Eu pego o ônibus errado pra completar logo, vai. Pra E fechar logo a conta. aí eu lembro que eu soltei daquele ônibus, eu falei, meu Deus, velho, que condição é? O que é que o que é que eu vou fazer em outro país, né? Nem dinheiro para pegar o ônibus agora eu não tenho mais. E aí eu caminhei, eu devo ter caminhado mais ou menos uns entre 5 a 7 quilômetros para chegar no Nossa. lugar certo, né? E o tempo todo a voz na cabeça, né? Não vai, isso aí não vai dar certo e tal. Eu falei, Senhor, até aqui o Senhor nos ajudou, né? E aí a gente caminhou os 7 quilômetros, peguei, pedi o documento e a gente viajou, né? Quando eu cheguei no aeroporto de Quebec para fazer a parte de imigração, né? Eu lembro que eu não entendia nada que se falava lá em francês. E a Edilene, ela viajou pensando assim, ah, meu marido fez a entrevista, né? Passou, Meu marido ele fala é francês, ele vai resolver, bilíngue. vai resolver tudo. Anderson, eu sei que cheguei lá, meu irmão, eu não sabia falar era nada. E aí a gente Jesus. foi aprendendo, né? E aí a gente foi vivendo um milagre atrás do outro. Às vezes o lugar que a gente se perde Hum. nessa questão de viver milagre, e eu não estou falando como um expert não, sabe? Mas pela experiência que a gente passou, às vezes o lugar que a gente se perde é o fazer, né? A Bíblia fala assim: bendito o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, Salmo 1, né? Nem medita nos pensamentos dos pecadores, por aí, blá, 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 blá. Aí para no versículo que diz assim: esse homem que não caminha assim, ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que vai dar fruto no tempo e as folhas não murcham. E tudo que ele fizer, prosperará, né? Muitas vezes a gente não vê prosperidade porque a gente não faz nada, né? Deus Ups. abençoa aquilo que a gente faz, Certo. né? É como está escrito. Eu leio muito a Bíblia assim. Eu leio
A mulher virtuosa, porque a esposa é virtuosa, o homem ele Uhum. não tem falta de nada, Certo. certo? Uma coisa está diretamente relacionada à outra, né? A mulher se submete ao homem que está disposto a doar sua vida por ela, assim como Cristo deu pela igreja. Ah, meu Deus, minha mulher não se submete, é revoltada e tal. Sim, filho, você dá sua vida pela sua esposa, como Cristo deu para a igreja, e Cristo deu com morte de cruz, sacrifício, Isso. né? Então a gente medita na Bíblia muito assim, ó. Se uma coisa não está acontecendo como está escrito na palavra, é porque aquilo que precede não está acontecendo, né? Isso. E no Salmo 1, você vê que a Bíblia fala que aquilo que esse homem fizer vai prosperar. Se as coisas não estão prosperando, ou eu não estou me comportando como um homem de Salmos 1, que não senta na roda dos escarnecedores, que não segue o conselho do pecador, que não dá jeitinho no imposto de renda, que não chega tarde no trabalho, e por aí vai, né? Pô, E eu estou não fazendo, pode continuar. alguma coisa, né? Que o Senhor ele fala o quê? Aquilo que ele fizer prosperará. Ah, mas eu recebi uma palavra do profeta de não sei o quê, que tem uma precisão profética de 100%. Não adianta, filho. É o que você faz que Deus prospera. Se você não faz Justo. nada, não tem lugar. É como se Deus estivesse com o canal aberto para derramar a bênção dele, né? Mas não tem Só um canal ali para receber o que ele está derramando, né? É assim, pelo menos é assim que eu entendo a palavra, né? o... Não, cara, tu fica falando aí, eu tô prestando atenção, a cabeça vai rodando e os comentários vai passando aqui, né? Que o pessoal tá comentando o seu comentário. Meu Deus, A misericórdia. Ed rasgou aqui, né, cara? Já tá ligado, rasgou um monte de parada aqui. O pessoal tá falando, tipo, ô, mulher, o marido confia na mulher. Mas, ó, resumindo aqui, eles não vão botar, né? Tipo assim, a mulher mandou, fez, vai dar tudo certo. Ela botou aqui que, ó, que confiava, só que aí ela faz parte da história. Ó, o Diogo quero dar spoiler aqui, ó, do Milagre do Aluguel em Quebec, Diogo. Eita, o milagre do aluguel? É, Misericórdia. Esse aí. aqui, a Ed botou aqui, ó, eu falei, não vai, eu falei, não vai dar para nos manter, mas vamos que Deus proverá, viu? É isso Aleluia. aí. Assim foi mesmo. A gente mudou para Quebec, como eu queria muito sair do Brasil, Quebec era o céu praticamente pra gente, né? Então, assim, Sim. me ofereceram salário, eu não estava nem aí assim muito de me preocupar quanto que era, se ia dar, se não ia dar, eu imaginava que ia dar, tava cheio É de o fé, Quebec, é isso né? aí. E aí a gente mudou. Só que quando chegou lá, a alíquota de imposto, quem tiver querendo imigrar para Quebec, saiba que o Aham. imposto lá é violento. Então, já vá Lá em sabendo, Quebec, né? né? O imposto é alto. Tem bastante benefício quando você se torna residente permanente, mas até chegar Sim. lá é um caminho longo. Apertado. Exato. Então a gente mudou para lá. Eu queria muito me mudar, né? Não queria mais, não estava mais tão feliz em viver no Brasil, né? Sim. E aí, mas só quando chegou lá eu vi que não dava, né? O salário não dava, não tinha condição. E aí a gente chegou, foi milagre por milagre. Minha esposa é uma bênção, viu? Eu tô, eu tô lembrando das coisas. Ela, ela falava assim: ó, a gente está viajando, nunca mais a gente viajou com as crianças. Na verdade, a gente nunca viajou depois que mudou para o Brasil, viajar assim Aham. de ir para um lugar diferente e tal. Então, como a gente está viajando Certo. e está indo com as meninas, a gente vai ficar naquele hotel lá de Quebec City, da Vila de Quebec, que parece um castelo, né? O Pronto. melhor É hotel é o isso. mais caro, né? Let it go, let it go. Diga-se de passagem, né? Então vamos lá. Aí tá, eu falei, ó, amor, é o seguinte, a gente pode ficar nesse hotel aí, desde que seja Que. esse valor. Aí assim, você sabe, né, como que são os homens. Às vezes a gente dá um chute lá embaixo para ver se mata Aham. o ímpeto do sonho, né? Aí o Chegou que, lá. aí, o que que ela fez? Não, tudo bem, se essa é a condição, vamos ver o que é que faz. Aí ela entrava no site todo dia, e ficava pesquisando, né? E é tipo Aham. assim, a diária do hotel, eu não lembro, mas era como se fosse hoje uns 250, US$ 300 de diária, o hotel. É um castelo mesmo, um castelo. Aham. E eu falei, meu Deus, isso aí não vai dar certo, não. Ô, Senhor, consola o coração da tua filha, pra ela não ficar muito triste e tal. E aí, meu irmão, eu sei que ela todo dia tava lá.
no site, olhando o preço, olhando o preço, olhando o preço. Aí um dia o valor baixou. Ela falou, amor, baixou o valor, é o valor que, Vamos. é o valor que você falou. Aí ela foi lá e comprou as diárias e tal. Acho que comprou por uma semana, 5 dias, não lembro. E aí a gente veio Uhum. embora aí com as meninas. A gente vai ficar no castelo, né? Frozen. E aí chegamos lá. Aí para chegar para fazer o check-in no hotel, a moça olhou pra gente assim e falou: Como é que vocês conseguiram a diária desse valor, né? E É um site. virava de um lado, virava de outro e não achava. Ela não tem condição, essa diária, o valor tá assim, tá assado. Não pode, a gente não tem nenhum quarto com esse valor. Eu falei, ó, minha filha, no meu bom francês, né? Claro. Me Tá dê meu pago, quarto, mano. tá Me dê meu pago, quarto. tá pago e reservado. Se vira. Na Bahia a gente fala assim, ó, dê seus pulos. Aí eu sei que a gente entrou ficamos nesse hotel. Só que assim, né? Eu já entrei no hotel pensando num apartamento que eu tinha pré-reservado para a Aham. gente ficar depois do hotel, que já era algo mais em conta, já era um apartamento que a gente ia ficar por pelo menos uns 3 meses. E aí eu chego no hotel e tomo a ligar pro dono do apartamento, né? Porque, tipo, a gente só tem 5 dias. Eu pensei assim, ó, o milagre aconteceu, mas o pessoal não Pô. vai querer renovar essa diária aí por mais tempo. Aí você já corre atrás. Aí comecei a correr atrás. Liga pro cara e nada do cara atender. Liga, 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 nada do cara atender. A gente chegou em Quebec uma quinta, se eu não me engano. Eu tinha feito bem umas 40 ligações para esse cara e nada. Nada dele atender. Aí quando foi no domingo, eu fui conhecer a igreja, que a gente é conectado com o pessoal pela internet. Né? Fui Aham. sozinho porque a Laurinha ela ficou doente nesse dia. Na Certo. verdade, no sábado, logo quando a gente chegou. Sexta para sábado ela ficou doente, então elas ficaram no hotel e eu fui lá conhecer a igreja, conhecer os pastores e tal. Aí conheci os pastores, aí o pastor, ele falou assim, ó, eu vou lá no hotel e vou orar pela sua filha, né? Vou lá conhecer sua esposa, sua outra filha, para a gente se conectar. Aí tá, ele foi lá, lembro que Laurinha era pequenininha, né? E aqui no Canadá a gente tem o costume de tirar o sapato. O pastor Aham. entrou lá para orar sem sapato, aí a Laurinha pegou o sapato dele, começou a correr, assim, andar com o sapato dele no pé, e aquela bagunça. Eu falei, meu Deus, o pessoal já vai se assustar já com a gente, já na chegada. E daí ele orou pro Laurinha, eu falei para ele da situação, pedi oração, né? Aham. Em relação ao apartamento, que a gente já tinha feito já tinha arranjado as coisas e tal, e a pessoa não retornava a ligação. E ele orou por essa situação também, né? E aí, ele foi embora, mais ou menos umas 2h30. A gente almoçou no hotel e ficamos por lá, né? Quando deu mais ou menos umas 4h45, o pastor me liga, ele falou, Vitor, eu me lembrei de uma coisa, acabei de me lembrar de uma coisa, ó. A gente aluga a igreja, né, com o Uhum. pessoal que tem bastante propriedade aqui em Quebec. Inclusive, ele tem vários apartamentos assim para o pessoal que faz turismo, né? Certo. Em Quebec, a parte mais bonita eles chamam de a cidade antiga, a cidade velha, né? Que Certo. são construções desde do século XVIII, né? A primeira settlement, a primeira cidade construída da América do Norte é nessa região, né? Bem antiga. Sim. E daí ele falou, ó, esse cara tem bastante imóvel, eu posso perguntar para ele se ele tem interesse em te alugar, né? Eu falei, vem com ele, porque quem sabe, né? Mas É. malmente sabia eu de que se tratava desses apartamentos de turismo, que você entra só com sua mala, o resto é tudo lá, lençol, toalha, panela, talher, tudo, tudo. Tudo que você imaginar já tem no apartamento, num lugar assim, bem, bem top, né? Como diz aí no Brasil. Eu estava esperando uns 5 anos para falar essa expressão aí. Top, top da Top. galáxia, né? Top das galáxias. Ixi. E aí aí ele falou assim, ó, ele falou que pode te encontrar, eu já expliquei para ele a situação. O apartamento, ele fica mais ou menos, você não vai caminhar nem 2 minutos sair desse hotel que você tá. Saiu do hotel, desceu uma ruazinha aí, você já tá lá no Pronto. apartamento. Aí eu fui conversar com o cara, né?
Você já tá na fé, meu irmão. O que é que você tem a perder, né? Aí fui lá conversar com ele, né? Aí ele abriu o apartamento. Aí eu já vim com o celular já tirando foto, né? Tirando É. foto e mandando pra Edilene, né? Ela ficou no Ó, hotel, aqui, ó. tirando foto e mandando pra ela, né? Ele falou, o apartamento é esse aqui, tem esse espaço, tem DVD, tem TV de não sei quantas polegadas, e você vai estar aqui no centro da cidade e tal, e não sei o que. É isso aqui. Se você quiser, é Hum. esse aqui o apartamento. Aí eu falei, tá bom. Aí eu falei, bem, e a, e a questão do. E a verdade? Agora fala a verdade para mim. Contou essa história aí. E Agora a me fala questão, a verdade. e a questão do preço, como que é esse apartamento? Aí ele virou para mim assim e falou assim, Anderson, quanto que você pode pagar? Ah, Oh, meu Deus. Tem um ditado, eu acho que é do Abraham Lincoln, que ele fala assim, a oportunidade da vida, ela tem que ser aproveitada durante a vida da oportunidade, né? Então você tem que ser ligeiro. Você viu a porta abrir, abriu a porta, abriu, já tu passa, era, né, mano? mano, já era. Tem que correr Isso. logo, senão toma portada na cara, né? Ah, mas Deus espera o meu tempo, então fica aí esperando. Mas abriu pra gente, eu já entrei logo. Eu falei, ó, irmão, falei pra ele assim, ó, eu só posso pagar, tipo assim, eu falei sério, eu falei brincando, mais ou menos Aham, tipo, falei baixo, né? Uns US$ 1.000, mais ou menos, de aluguel, aham. né? Aí ele falou, tudo bem, vamos fechar. Isso no verão, no verão, né? No verão, No alta verão, temporada. alta temporada, né? Aí fechamos, passamos 3 meses lá, Caramba. passeando pelo centro de Quebec, conhecendo a história de Quebec, né? Orando pela cidade, né? A gente se divertiu muito lá naquele lugar. E por fim, ele virou para Uhum. mim assim, no final das contas, ele falou assim para mim, Vitor, ó, muito feliz em poder ajudar e tal. Mas se souber de alguém que queira alugar e tá aqui no apartamento, esse apartamento ele sai por mais ou menos US$ 2.500 se a pessoa fechar por um mês inteiro. Se ela fechar por E semana, é mais ou menos o que você pagou por que você mês. pagou por mês. Então a gente foi Nossa, velho. vendo isso e não tinha, muitas vezes não tinha recurso e ficava difícil. E a gente Aham. conheceu famílias assim maravilhosas lá, pessoas que elas compraram os presentes de Natal para os nossos filhos, né, para as nossas filhas, quando a gente não tinha condição de comprar, né? Eu tive uma amiga nossa, uma irmãzona, né? Um casal, na verdade, irmã e irmão, Guilherme e Gisele, que eles compraram um carro novo e chegaram para a gente e falou assim, ó, tá aqui a chave do nosso carro, a gente vai vender, o valor desse carro é tanto, você me fala como é que você pode pagar esse carro para a gente, né? É a porta de novo, a porta aí, ó, a porta. E aí, assim, a gente foi vivendo esses milagres no ID, né? Você meio que tem uma palavra do Senhor, confia naquilo que ele está dizendo e vai caminhando, né? É. Esses dias, com o esquema de trabalho, eu fiz o Rafinha me ajudou a fazer um adesivo que era para ser uma piada, né? Que é o meu rosto no corpo de um Certo. super-herói. Na verdade, era para ser algo engraçado, não era para Uhum. ser nada de promoção, né? E aí eu estava vendo aquela imagem e as pessoas elas começaram a associar a ideia do super-herói como superpoderes naquilo que eu faço profissionalmente, né? Certo. E assim, eu tenho muito receio nessa questão da pessoa receber glória demais acima do que é realmente a mão de Deus fazendo na vida de uma pessoa, sabe? Né? Pra gente é a mão do Senhor que opera milagre. Não tem como eu bater no peito e dizer, não, o Senhor fez isso porque eu merecia. Não, não existe isso, né? Mas, olhando essa questão dos superpoderes, a gente serve a um Deus que é poderoso, né? E o nosso relacionamento com Ele é baseado nesse poder. A Bíblia fala que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra procurando uma pessoa que confie que Ele pode fazer maravilhas, né? É a palavra do Senhor. Então, o poder está nele, né? Esse poder de viver maravilhas é dele. E o que ele pede é que a gente confie.
confie e se mova debaixo daquilo que a gente sabe. Você pode não saber tudo, mas aquilo que você sabe, aquilo que a gente sabe, a gente precisa se mover em cima disso, né? É. Pô, velho. Deu spoiler, esse pedido aí do Diogo, você entrou e contou mas é interessante viver Jesus dessa forma, né, cara? Uhum. Você viver, não. Alguém contou que aconteceu e coisa e tal. É bastante interessante você poder falar daquilo que você viveu, da sua experiência Exato, exato. com Deus. A gente está avançado aqui para a gente finalizar, infelizmente, Pronto. né? A gente vai ter que marcar mais umas 8 lives, Meu entendeu, contigo? Deus, meu Deus. Assim, ó, hoje a gente vai falar só de Quebec, a gente, entendeu? Quebec. Uhum. É, eu vou te dar agora esse tempo aí para você já, assim, falar como é que hoje sua vida profissional, assim, o que você está fazendo, o que você é. Já tem a First Assembly, e aí você vai deixar uma palavra para quem está ouvindo aí, de todo desse resumão que você fez aí da sua Amém. experiência, de conhecimento que você teve. E aí, o manto é seu. Não estende no manto, não, senão eu vou ter que te cortar. Hein? Não, eu na parte profissional eu trabalho já com o que eu trabalho tem. Comecei com 17, agora eu tenho 22, então 5 anos. Pô, já tem muito. Não, eu comecei com 17, vou fazer 40 já já. Então a gente tem alguns anos, quase 23 anos de experiência de trabalho, né? Certo. E eu acho que as pessoas falam sobre sucesso, eu não tenho como. Assim, eu sou muito feliz no que eu faço. Eu acho que você ser feliz naquilo que você faz, seja com família, seja com trabalho, seja no seu serviço na igreja, é o que resume o que é sucesso, né? Certo. Então, eu me considero bem-sucedido pelas amizades que eu fiz ao longo dos anos, no De ambiente de nada. trabalho, é, é, e feliz com o que Deus tem feito na minha vida, né? Hoje, engraçado, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso em 10 minutos, não, mas eu vou correr, tá? E 10, já estou te dando 5 agora. Ontem eu estava conversando com as meninas, a gente estava falando sobre a questão das redes sociais, do Certo. quanto que muitas vezes o reconhecimento daqueles que estão ao nosso redor, eles ditam a maneira que a gente se sente em relação àquilo que a gente faz, né? Uhum. E muitas vezes as pessoas elas só vão aplaudir alguma coisa que você faz quando elas veem fruto, né? Ninguém aplaude o processo. As pessoas aplaudem o fruto da vida da pessoa, né? Isso. E é aquela história, né? Depois de 500 anos de trabalho, depois de que você fez bastante coisa, o sucesso chegou da noite pro dia, né? Ó, Depois de vários anos que você tem feito esse tipo de coisa, né? Então assim, a questão do reconhecimento é bem interessante. Na virada do ano, Deus ele me deu um presente, a questão do título lá do MVP, né? Foi uma resposta daquilo que não só eu sozinho, mas toda a minha família investiu de trabalho, né? Porque quando eu sim. saio para fazer os eventos de treinamento, elas ficam. A minha esposa ela se vira por ela e por mim, com 3 crianças. As Isso. meninas elas se viram sozinhas, muitas vezes Bia cuida de Lily ou ajuda a Laura a fazer o dever da escola. Então é um trabalho de equipe, né? Então é um sacrifício que a gente teve esse resultado como família. Mas o que mais me deixa alegre é as conexões e a amizade que você faz ao longo do caminho, né? Por exemplo, Certo. se eu fizer uma virada para o Aviva hoje, né? Eu olho para a vida de vocês, a sua vida, a vida de Gisele, da Alicia, né? E a gente fica bem alegre com a vitória de vocês. Eu falei com o Thiago outro dia, o Thiago tirou uma foto lá do quintal dele, ele trabalhando na limpeza do quintal por causa da primavera. Eu falei, poxa, meu irmão, eu lembro que um dia você ligou e a gente estava chorando junto porque vocês não sabiam o que ia fazer na segunda-feira em relação à matrícula da sua esposa na escola, né? Eu Justamente. lembro que Diogo também a gente já chorou junto, já orou junto por várias coisas e as situações mudaram, sabe? E hoje a gente olha para a vida das pessoas e a gente vê o quanto é gratificante ter vivido isso junto, né? Então, assim, o troféu vem,
mas a história que está por trás do troféu, ou do prêmio, ou do reconhecimento, é muito mais bacana do que o troféu em si, sabe? Sim. Isso que para mim é bem interessante, né? Que é mais gratificante, né? Então, 4 minutos aí, 5 agora. Eu acho que a 2 oração. minutos. Dois Dois. minutos que eu vou finalizar a live, senão eu perco a live, tem que salvar a vida. Pelo Então, amor de Deus. vou correr aqui, ó. Vou correr. Para Vai. mim, a palavra que eu queria deixar é a parábola dos talentos, né? A Bíblia Certo. diz que um fazendeiro, ele iria viajar, ele pegou 5 moedas de ouro, entregou para uma pessoa, pegou 2 moedas de ouro, entregou para outra pessoa, pegou 1 moeda de ouro, entregou para uma outra pessoa. E a Bíblia fala que esse fazendeiro entregou essas moedas de acordo com a habilidade de cada um. O que quer dizer isso? Tipo, talvez eu não tenha condição de fazer as coisas grandes que Gisele e Anderson vivem no tamanho de fé que eles vivem, mas existe uma porção que foi entregue para mim, né? E para cada um deles foi entregue a sua determinada porção. Essas pessoas, a que recebeu 5, ele foi, investiu, multiplicou, ganhou mais 5. O que tinha 2, investiu, multiplicou e ganhou 2. O que tinha 1, ele enterrou aquele talento e ele não ganhou nada, né? E aí o fazendeiro, ele volta de viagem e ele começa a conversar com essas pessoas e fala, ó, o que ganhou 5, o que é que você fez com o seu talento? Ah, eu multipliquei 100%, né? Ganho de 100%. Muito bom. A Bíblia fala que o senhor da fazenda, o dono da fazenda, fala assim, servo justo e fiel. Entra no gozo aqui do seu senhor, ó, você ganhou 5, você foi responsabilizado por esses 5 talentos, agora você vai adquirir mais responsabilidades porque você foi fiel naquilo que você fez. O que ganhou 2, ele também multiplicou a 100%. Ele ganhou mais 2. A reação do dono da fazenda foi a mesma. Ele falou, ó, você foi fiel, você, na Bahia, de novo, a gente fala, jogou duro, né? Então, entra aqui, a você foi dada essa medida, agora a gente vai dar mais para você, certo? O que ganhou, o que enterrou, o fazendeiro ficou revoltado. Ele ficou revoltado. Ele falou assim, ó, por que você simplesmente não pegou essa moeda, investiu e tentou para ver se dava certo, né? 1 minuto. 1 minuto, hein? Dava certo. E aí, a moral da história é o seguinte, para cada um de nós foi dado talento, né? E às vezes a gente, por medo, a gente não quer multiplicar. E a moral da história é que o Senhor, ele não vai ficar revoltado se você tentar multiplicar o talento e no meio desse processo você se perder. Sabe? Se perder, que eu falo assim, poxa, eu tinha esse talento, o talento depreciou, eu não consegui multiplicar e tal, eu tô com medo, ai meu Deus, o que é que vai acontecer? Não existe punição da parte de Deus em relação àquele que coloca a mão no trabalho para multiplicar o talento que ele recebeu. A revolta do dono da fazenda foi com um cara que não fez nada. Então, Vitor. pegue o seu talento, multiplique e prospere na sua vida. Em nome de Jesus. Beijo. Tchau, tchau. Maravilha, cara. Tem muita gente aqui que tá pedindo para encerrar e continuar a live de novo. Vai ficar aqui até amanhã. Encerra a live e continua. 2 minutos, cara, aí, ó. No meu aqui tá dando um pouco. Porque senão em cima para salvar. Semana passada o Fábio falando, faltava 30 segundos. Meu Deus. Não, corre lá, vai lá. Não, a gente vai. Eu vou finalizar. Muito obrigado, irmão, Obrigado a você. pelo privilégio de ter você aqui, ter a sua família e você junto. É sempre um prazer imenso, entendeu? A gente vai fazer o Dantas Family parte 2. Bom, a gente faz meia hora contigo e meia hora. Bota a família toda e a gente vai. Deixa o pessoal entrar e falar. E aproveitar quem está assistindo aí, amanhã Vitor fica mais novo, entendeu? Chega, faz 23, né? Tua mãe já, a Ed mandou parabéns, Gi mandou parabéns, tua mãe mandou, todo mundo mandando parabéns. Que Deus te abençoe, cara, grandemente. Amém. E que o sobrenatural seja cada dia mais natural na sua vida, tá bom? Minha família te ama, nós te amamos. Muita gente do Brasil que me conhece, por causa da nossa amizade aqui em Calgary, no Canadá, ama a sua vida. Amém. E é isso aí. Um beijo, eu te amo. Muito obrigado. Beijo para a família, beijo para os amigos aí do Rio de Janeiro, que agora eu tenho.
Beijão pra É isso aí. você. O Arthur vai abençoar aí, não? Vai orar? Pô, tô com 10 segundos, você quer que eu pegue o Arthur? Só Pega, você pega o mesmo. homem aí. Um abraço. Abração, tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo, mãe, tô na TV.